Oi, gente! Chegamos no nosso terceiro dia do desafio Lendo Mulheres que Correm com os Lobos em 36 Dias, da Clarissa Pinkola. E hoje nós vamos adentrar ao capítulo 2, tá? Eu tô com ele aqui já todo anotadinho, porque eu fiz a leitura agora há pouco. E eu vim então gravar as minhas impressões para vocês. O capítulo 2, ele é denominado A Tocaia ao Intruso, o princípio da iniciação. E como sempre, né, a Clarissa traz histórias, traz mitos que são passados de geração em geração para nos fazer compreender o que é mais próprio da experiência de ser mulher, tá? As experiências comuns que circundam o ser mulher. E uma das histórias que está contida aqui no capítulo 2 é a história do Barba Azul. E a questão é que nós mulheres, nós temos muitos seres, nós somos múltiplas. E a gente tem que buscar reconhecer aquela intuição que vai nos encaminhar para a melhor escolha no dia a dia do que seremos, certo? E ela traz a história do Barba Azul para nos lembrar disso, que a gente tem que ouvir a nossa intuição, ok? O Barba Azul é uma história de um homem que tenta alcançar o amor de uma das 3 jovens irmãs, ela relatando a história, ok? E elas o veem como um ser repugnante, estranho, até que ele começa a se aproximar delas e a irmã mais jovem se apaixona por ele, enquanto as outras duas continuam em alerta quanto a ele aparecer um homem estranho, tá? Ou seja, a barba azul dele não parece tão azul mais para a irmã mais nova. E isso vai demonstrar que a mulher, ela tá se afastando dessa sua natureza intuitiva. E é o que a Clarissa quer dizer pra gente não fazer, ok? Esse Barba Azul, ele deixa a mulher com sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotando de qualquer animação. A história do Barba Azul trata-se dessa questão, ok? E aí ela começa a relatar essa história para nos fazer relembrar, rememorar essas experiências coletivas de negar a nossa intuição e cair em relacionamentos abusivos, por exemplo, tá certo? Quantas vezes a gente já não pensou, nossa, que cara estranho, e começa a conviver com ele, mas não é tão estranho assim. Será? Será que é interessante deixar essa primeira intuição de lado para dar uma chance a um relacionamento que não necessariamente pode ser construtivo, pode ser benéfico? E aí é isso que ela vem relatar aqui por meio da história do Barba Azul. E ela fala que essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Que ele cortejava essas 3 irmãs, e ao cortejar, a irmã mais nova pensa que talvez ele não seja esse homem mau, ok? E ele vai e pede a irmã mais nova em casamento e ela aceita. E ela casa-se com ele, vai morar numa casa gigantesca, com 3 andares, cada andar tem 100 quartos, e ele diz pra ela, olha, eu vou viajar, vou te deixar com todas as chaves dos cômodos da minha casa pra você cuidar, só não abra essa chave. E claro que as irmãs vão pra casa dela visitar e se instaura ali uma curiosidade de saber qual que era essa porta, o que tem atrás dessa chave, né? Vou citar ela aqui. Vou precisar viajar por um tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser, qualquer desejo que o seu coração tenha.
Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha que tem no alto um arabesco, você não deve usar. E é interessante que ela traz uma reflexão importante, que parece que a mulher tem todas as escolhas possíveis, que ela pode fazer o que ela quiser. Mas não. É imposto a ela um limite, ok? E atrás da porta, elas começam a abrir as portas, e atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos. Atrás da outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Elas encontram então a chave que abria com a porta que abria com a chavinha, e claramente elas vão abrir para ver o que tem atrás das portas, né? Dessa porta. E quando elas percebem, havia uma poça enorme de sangue, ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. E ela se assusta, e ela sai correndo, e ela tenta fechar a porta, e a chavinha continua sangrando, mancha todo o vestido, né? Ele volta, ele pede a chave de volta, e ele percebe que ela não tá com a chavinha, ela fala que perdeu. Só que ele vai e abre o guarda-roupa dela e percebe que a chavinha tá lá, respingando sangue. E aí ele diz pra ela: olha, você fez a única coisa que não podia fazer e agora você vai morrer. Leva ela até aquela porta que se abre sozinha pra matá-la, e ela diz: não, por favor, me dê um tempo pra que eu me prepare para a morte. E ele dá alguns segundos e ela começa a gritar às irmãs, perguntando se os irmãos estavam se aproximando para salvá-la. As irmãs dizem umas 3 vezes que não, até que elas falam: não, os nossos irmãos estão chegando. E eles chegam, matam o Barba Azul, e ela se livra deste homem que aprisionou, né? Que parece viver no mar de rosa, mas aprisionou. E ela traz então esse conto, esse mito, para nos fazer refletir que existem alguns predadores naturais da nossa alma, da nossa psique, ok? E aí ela traz essa história para explicar esse predador natural da alma, da psique, né? Nesse momento ela começa a analisar o mito que ela traz aqui, né? A história que ela traz aqui. E ela diz o seguinte: a história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a alma de todas as mulheres, o predador inato. E aí o que ela diz é que a gente tem que, de alguma forma, conter o predador natural da psique. Como que a gente pode fazer isso? Por meio do insight, da intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com o seu próprio fogo criativo. O Barba Azul, logo, simboliza esse complexo fundamentalmente recluso, né, que fica espreitado às margens da vida da mulher, à espera de uma oportunidade para atacar essa mulher, ok? Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos, ok? E ela vem dizendo, então, que nós precisamos tomar cuidado com esse embuste, com esse Barba Azul que nos insere aí em situações de perigo. Que a gente deve ouvir mais a nossa intuição e não sermos tão irmãs mais novas, que deixam se levar pelas situações passageiras, mas buscarmos dentro de nós as irmãs mais velhas. E ela diz que isso acontece não só com as meninas mais novas, de deixar se levar pelo Barba Azul, mas pelas mulheres mais velhas, que não se educaram para ouvir as mulheres mais velhas que há nela. E aí ela diz: todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. E aí ela entra dando o exemplo dos lobos, como a mãe loba educa
os seus filhotinhos para não serem reféns dos seus predadores. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez, que é a característica dessa irmã mais nova. Essa irmã mais nova, ela era ingênua, ela era vulnerável e ela não tinha experiência suficiente. E a Clarissa, ela até diz que a própria mãe deveria ter alertado ela, mas a mãe inclusive levou ela lá para conhecer e passar um final de semana com o Barba Azul. Logo, a mãe não cumpriu o papel de educá-la para ouvir a sua intuição. Cito ela: como um rastreador sagaz, o Barba Azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser a sua presa. Ele a pede em casamento e num momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade, interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não conhece e reconhece esse enredo, não é mesmo? Logo, na página 61, ela vem falar da mulher ingênua como uma presa, que é um roteiro aí tipicamente humano de uma mulher ingênua. Quantas vezes a gente já não viu essa história, não é mesmo? Só que, como ela diz, essa história não se aplica às mulheres mais novas, elas também não só, né? Ela também se aplica às mulheres mais velhas que ainda não aprendeu de forma perfeita a reconhecer esse predador inato que há, ok? Aí ela diz: o conto do Barba Azul é útil para todas as mulheres, independentemente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas e acuadas por ele décadas a fio. Encontrar-se, afinal, preparadas para um confronto final e decisivo com ele. Ou seja, precisamos encarar isso e entender que é necessário deixar a nossa intuição falar e nos educarmos mais para ouvirmos as irmãs mais velhas e não a irmã mais nova dentro da nossa psique, da nossa alma. E aí ela até faz uma análise sobre o casamento nos contos de fadas, o que isso representa. O casamento vai simbolizar a procura desse novo status, ou seja, o desdobramento de uma nova camada da psique. E o que a gente tem que ficar preocupada é não se iludir, não ser a esposa iludida, não ser a mulher iludida, mas a mulher aberta para a intuição. Por quê? Porque ela sentia inicialmente medo do Barba Azul, ela era desconfiada quanto a esse homem. Só que um pouco lá de diversão no bosque faz com que ela descarte essa intuição. E aí ela diz: quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, ela se convence de que o Barba Azul não é perigoso, mas só excêntrico e cheio de idiosincrasias. Como sou boba! Por que me repugna tanto aquela barbinha azul? Sua natureza selvagem, porém, já farejou a situação e sabe que o homem do Barba Azul é mortal, quando a psique ingênua descarta essa sabedoria interior. E interessante notar aqui que eu até marquei rindo aqui dessa situação mesmo que estejam usando máscaras de esquiar, que tragam uma faca entre os dentes e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda assim acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no ramo bancário. Ou seja, a gente venda os nossos olhos, os olhos da intuição, para acreditar numa história furada de que ele é bancário, quando na verdade ele tá roubando algum lugar, né? Só que todas nós começamos assim, ingênuas, confusas, e é preciso nos educarmos para entender que a gente tem que buscar as irmãs mais velhas. Ela até fala, né, entre os lobos, quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca, pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e apavora os filhotes até que eles voltem atabalhoados para dentro da toca. A mãe sabe que os filhotes ainda não têm condição de pesar e avaliar outras criaturas. Eles não sabem quem é um predador e quem não é. Com o tempo, ela irá ensiná-los com rigidez e eficácia. E há então uma semelhança entre os lobos e as mulheres, ok? Por quê? Porque ambos precisam dessa iniciação aí semelhante, para que elas consigam perceber no mundo quais são os seus predadores e quais não são.
E eu cito ela novamente. A irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto aos aspectos assassinos da sua própria alma, da sua psique, mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego, do eu. E por que não? Todas nós queremos tudo maravilhoso, não é mesmo? E aí a gente precisa de um treinamento básico para reforçar as irmãs mais velhas que há em nós, na nossa alma, ok? Porque muitas vezes a gente foi treinada a ser a boazinha, a que aceita tudo, que ignora a intuição. Imagina se uma loba ensinasse pro seu filho a ser bonzinho, a aceitar o inimigo. Ele morreria, né? E o que a gente está ensinando às nossas crianças, às nossas meninas, é que elas precisam ser boazinhas, é que elas precisam aceitar tudo, dizendo sim. E isso vai criando mulheres frágeis, mulheres ingênuas que caem facilmente no conto do Barba Azul, ok? Eu sigo citando. A história dá a impressão de que alguns aspectos da alma representados pela irmã mais velha são um pouco mais desenvolvidos em termos de insight. Elas têm algum conhecimento que as avisa para não romantizar o predador. A mulher iniciada presta atenção às irmãs mais velhas na psique. Elas a protegem do perigo com seus avisos. A mulher não iniciada não lhes dá atenção. Ela ainda está excessivamente identificada com a ingenuidade. E ela vem reforçando a todo momento essa ideia, ok? Para que a gente nos inicie na alma pensando que devemos reforçar as nossas irmãs mais velhas, entender quais são os nossos predadores, do que nós precisamos nos afastar para nos tornarmos mais fortes, consequentemente nos voltarmos mais para essa mulher selvagem que há em nós. Bom, é isso, né? Não há uma saída para evitar tudo isso, mas é preciso que a gente tenha a chave, que a gente busque conhecimento, que a gente busque entender quem somos, o que nos faz bem e o que não nos faz. Essa é a mensagem desta história do Barba Azul. Não terminamos o capítulo 2, amanhã a gente continua, né? E é isso, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o que vocês têm sentido com esse livro. Nós estamos só no 3º dia, mas vocês já se analisaram um pouco, vocês já refletiram sobre tudo que está escrito aqui. O que vocês veem nesse livro que está aí em vocês? Coloca aqui nos comentários, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu tô curiosa aí para saber como que tá o desenvolvimento da leitura. Grande abraço e até amanhã, e não me deixem só!